Olá, pessoal! Vamos falar um pouco sobre doenças do metabolismo ósseo. As doenças do metabolismo ósseo representam um grupo de transtornos que afetam a microarquitetura óssea, tanto para uma aumentada ossificação quanto para uma diminuída ossificação. Essas duas formas trazem uma fragilidade para o osso. As principais doenças do metabolismo ósseo são a osteite deformante, ou doença de Paget, a osteogênese imperfeita, ou síndrome dos ossos de vidro, a osteoporose e a osteopetrose. Então, a definição de osteite deformante. Ela também conhecida como doença de Paget, foi descrita primeiramente por James Paget em 1877, que acreditava se tratar de uma inflamação crônica do osso. Hoje nós sabemos que existem causas genéticas envolvidas nessa patologia, mas a questão de uma inflamação ser a causa, uma inflamação viral ser a causa da osteite deformante ainda não foi descartada. É uma doença hipermetabólica óssea, ou seja, tanto tem atividade osteoclástica, de reabsorção do osso aumentada, como uma atividade osteoblástica aumentada, ou seja, de formação do osso. Essa atividade osteoblástica, ela é muito desorganizada e ela acaba proporcionando um aumento do volume do osso e também trazendo mais fragilidade óssea, porque é uma consolidação desorganizada do osso. A doença de osteite deformante, ela pode acometer apenas um segmento ósseo ou vários segmentos ósseos. A incidência da osteite deformante, ela é maior em pessoas de descendência italiana, alemã, holandesa ou inglesa, e é muito raro nas pessoas de origem asiática. E como ela é uma doença genética, ela pode ter várias expressividades diferentes dentro da mesma família, com vários níveis de gravidade. Estima-se que acometa 1% da população brasileira e de 3 a 4% das populações de brancos maiores de 55 anos, onde essa doença tem maior prevalência. A incidência bem comum nos ossos, as incidências mais comuns, são no crânio, na bacia, vértebras, fêmur e tíbia. Esses pacientes com osteite deformante, eles podem ser assintomáticos ou sintomáticos. Os pacientes assintomáticos, normalmente eles descobrem a doença quando vão fazer um exame laboratorial e as concentrações de fosfatase alcalina estão muito altas. Essa concentração de fosfatase alcalina alta, ela leva a uma maior suspeita da doença quando o paciente tem poucos sintomas. E também muitos pacientes assintomáticos descobrem quando vão fazer um raio-x de rotina e observam essa formação desorganizada do osso. Ainda falando sobre a incidência, não há diferença de incidência entre os sexos, tanto masculino como feminino são acometidos igualmente por essa patologia. Então aqui nós temos um quadro de um paciente bastante sintomático, que apresenta um aumento dos ossos da calota craniana, aumento da cabeça, queixa de cefaleia, surdez por compressão do nervo meato acústico, débito cardíaco aumentado. Embora essa é um sintoma que pode ocorrer, ele não é muito frequente. A cifose, dor nos ossos, mais comumente nas costas ou no quadril, arqueamento dos membros inferiores e, quando o terapeuta faz a avaliação, é possível constatar
calor e sensibilidades aumentadas nas regiões avaliadas. Aqui nós temos a figura, a imagem de uma paciente já com uma deformidade bastante importante. E a título de curiosidade, essa aqui é uma pintura antiga que demonstra que quando as deformidades ocorrem na calota craniana, elas são bastante proeminentes. Como etiologia, nós sabemos do envolvimento dos fatores genéticos na etiologia da osteite deformante, e tanto anomalias genéticas como mutações genéticas ocorrem e produzem a maior atividade dos osteoclastos. Embora a causa viral não tenha sido comprovada, a aparência do osso envolvido na microscopia eletrônica sugere infecção viral. Então, a fisiopatologia da osteite deformante, qualquer osso pode ser acometido, e os mais comuns é o acometimento do osso pélvico, o fêmur e o crânio. E os menos comumente acometidos são a tíbia, as vértebras, a clavícula e o húmero. Na osteite deformante, como já comentei, existe então uma atividade osteoclástica aumentada, seguida de uma reparação osteoblástica aumentada. Aqui no exame de raio-x é possível perceber áreas escurecidas e irregulares, que sugerem um aumento da atividade osteoclástica, e também áreas irregulares esbranquiçadas, que sugerem um aumento da atividade osteoblástica. Esse reparo osteoblástico hiperativo, ele produz um tecido grosseiro, lamelado, espesso e trabeculado. E essa anomalia só enfraquece o osso. Apesar de o osso estar maior, ele está com menos qualidade. A doença de Paget costuma ser assintomática. E quando sintomática, o paciente pode ter dor, rigidez, fadiga e deformidade óssea. Os principais sintomas são associados ao aumento dos ossos temporal e frontal no crânio, surdez neural uni ou bilateral, vertigem, cefaleia, estenose medular ou compressão da coluna vertebral. Fraturas patológicas também podem estar associadas. Com relação ao diagnóstico, a osteite deformante pode ser diagnosticada através de radiologia simples, níveis séricos de fosfatase alcalina, cálcio e fósforo, ou exames de imagem, como por exemplo a cintilografia, para determinar a extensão e a localização da doença. Deve-se suspeitar de doença de Paget em pacientes com dor óssea inexplicável ou deformidade, descobertas sugestivas na radiografia, aumento sem explicação da fosfatase alcalina em exames laboratoriais, hipercalcemia, que se desenvolve durante o repouso no leito, particularmente em pacientes idosos, e sarcoma ósseo em pacientes idosos. Lembrando que o paciente pode chegar na clínica para atendimento apenas com a queixa de dor, e é importante a avaliação desse paciente para a condução do tratamento. Então, o tratamento ele é feito com esse cuidado de suporte para sintomas e complicações, que basicamente é feito por meio de analgésicos e anti-inflamatórios não esteroides para dor. Utilização de órteses ajudam a corrigir a marcha anormal, causada pelo arqueamento das extremidades inferiores. E alguns pacientes também podem ser encaminhados para cirurgia por correção das deformidades. A gente deve encorajar o paciente a fazer o suporte de peso e evitar o repouso prolongado. O tratamento medicamentoso é feito com bifosfonatos,
E com relação às técnicas empregadas nesses pacientes, é sempre preferível, depois de uma ótima avaliação, de uma excelente avaliação, utilizar técnicas low force e nunca usar técnicas high velocity com esses pacientes. As técnicas reflexivas e miofaciais são bem-vindas para esses pacientes. Lembrando que na osteite deformante o paciente pode ter uma dor, ele pode ter uma qualidade óssea boa, como também pode ter uma qualidade óssea muito ruim. Então, a avaliação do clínico é muito importante para conduzir o tratamento. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Um abraço, até a próxima.